O casarão da minha família nunca foi um lugar convidativo. Ele não fica no alto de uma colina como nas histórias. Fica afundado num vale, cercado por uma mata fechada que parece querer engolir a construção. A umidade é tanta que o ar parece grudar na pele e você sente o peso dele nos pulmões. As paredes são grossas de taipa de pilão e guardam um frio que não importa o calor lá fora. Aqui dentro é sempre inverno. É um lugar que parece cansado, exausto de se manter em pé. Os vizinhos mais próximos, a quilômetros de distância, dizem que a casa é carregada, que ela guarda mais do que poeira e móveis velhos. Eles têm razão. O cheiro é a primeira coisa que te acerta quando se abre a porta da frente. É uma mistura pesada de mofo, de madeira velha que já viu muita chuva, e um cheiro fraco, mas teimoso, de fumaça de candeeiro. Isso é o mais estranho, porque a luz elétrica chegou aqui faz mais de 30 anos. O silêncio também é diferente. Não é paz, é um silêncio denso, uma ausência, de som que pesa nos ouvidos. Lá fora, o brejo próximo garante o coachar constante dos sapos, um som triste. Mas aqui dentro, o único barulho é o ranger da própria estrutura, como se o casarão estivesse se acomodando ou suspirando de dor. Eu sou o bisneto. Herdei esse lugar que ninguém queria, essa terra que dá mais história de assombração do que colheita. Eu cresci ouvindo os causos dessa casa, contados em voz baixa pela minha avó. Para mim, sempre foi folclore, uma forma de manter as crianças longe da mata. Mas agora, parado aqui na sala principal, com a chave fria na mão, eu sinto o peso da decisão. Estou aqui com uns amigos da cidade, tentando decidir se vendo essa estrutura condenada ou se cometo a loucura de reformar. A verdade é que eu precisava de barulho, de vozes normais, para abafar o que a casa parecia sussurrar. Eu não sou um homem supersticioso. Trabalho com números, com lógica. Mas eu tenho familiaridade com esse lugar. E familiaridade gera respeito. Eu sei onde o assoalho afunda e sei qual janela assobia quando o vento sul bate. Eu conheço as histórias. E mesmo que minha cabeça moderna duvide delas, meu estômago se revira só de lembrar. O ar aqui é pesado, como eu disse, e a reputação da casa é de guardar as vozes de todos que sofreram debaixo desse teto. E acredite, muita gente sofreu aqui. Eu não temo o que não entendo, mas eu definitivamente respeito o que eu sinto. A sala principal é o coração da casa, e é onde o tempo parou. A mobília está coberta por lençóis brancos, empoeirados, parecendo pequenos fantasmas sentados. Mas no centro da sala, livre de qualquer cobertura, está ela. A cadeira de ninar. É de um jacarandá escuro, quase preto, e tão polida pelo uso que parece brilhar mesmo na penumbra. Ela não é bonita. É imponente, com braços grossos e um encosto alto. É o único móvel que ninguém ousa mover, nem para limpar o chão. Ela fica ali, virada para a janela que dá para a mata, como se esperasse alguém que nunca vai voltar. Essa cadeira, segundo a lenda da família, foi onde minha bisavó morreu. Não de doença, não de velhice. Morreu de tristeza, depois de perder o único filho para o facão numa briga de terras. Dizem que ela ficou ali sentada, sem comer nem beber, apenas balançando e chorando baixo, até o coração parar. Desde então, a cadeira não é mais só madeira. Ela se tornou o receptáculo daquela dor, daquela espera. Ela guarda a história da casa, e dizem que ela escolhe quem pode se sentar nela. Ela absorveu a angústia da minha bisavó, e aparentemente desenvolveu um gosto por ela. Quem cuida do que sobrou da propriedade é a dona Zilda, a caseira. Ela nasceu nessas terras, assim como a mãe dela, que trabalhou para a minha bisavó. Dona Zilda é uma senhora pequena, enrugada como uma fruta seca, mas com olhos que parecem ter visto o início dos tempos. Ela é quem mantém a mata longe de engolir a casa e quem coloca água para os santos, mesmo que ninguém mais reze ali. Ela conhece os sons, os cheiros e, principalmente, conhece a cadeira. Ela é a verdadeira guardiã do lugar, a memória viva do que o resto da família tentou esquecer. Quando chegamos, Dona Zilda nos esperava na varanda, com seu vestido de chita e um lenço na cabeça. Ela me cumprimentou com respeito, mas olhou meus amigos com desconfiança. Ela não gosta de barulho, de gente de fora.
Assim que entramos na sala principal, ela puxou meu braço. Doutor, ela disse, com aquela voz baixa e arrastada. Avise seus amigos. Podem mexer em tudo, menos nela. Ela apontou com o queixo para a cadeira. Essa cadeira, doutor, não é só madeira. Ela tem memória. E a memória dela é ruim. Não ofenda a dona dela, que ela ainda tá aqui. As advertências de Dona Zilda ecoavam o que minha avó dizia. Existem regras para conviver com a cadeira. Se a cadeira ranger sozinha, Zilda me ensinou. É porque a dona tá triste. Reze uma salve rainha bem baixinho e saia do cômodo. Eu senti um arrepio só de ouvir. Se ela parar de balançar e estiver virada, para você, corra. Corra e não olhe para trás porque ela te escolheu. Mas o aviso principal, o mais mortal, era o mais simples. Mas nunca, doutor, jamais, em hipótese alguma, tente se sentar nela sem permissão. Permissão de quem? Eu nunca tive coragem de perguntar. E então, havia o Beto, meu amigo da cidade. Moderno, como ele gosta de dizer. Ele é o tipo de pessoa que acha que tudo que vem do interior é folclore de caipira ou atraso de vida. Para ele, o silêncio não é denso, é entediante. O cheiro de mofo não é história, é falta de limpeza. Ele veio junto para avaliar o potencial da propriedade, mas na verdade ele só queria um lugar para beber e ouvir música alta longe dos vizinhos do apartamento dele. Ele é barulhento, cínico e não tem o menor respeito por nada que não possa ser explicado pelo Google. Desde que chegou, Beto não parou de zombar. Riu do fogão a lenha, riu dos retratos antigos na parede e fez piada sobre o cheiro de defunto, que, segundo ele, a casa tinha. Ele andava pelos cômodos batendo nas paredes, testando a estrutura, mas na verdade ele estava só profanando o silêncio. Ele via o casarão não como um legado, mas como um empecilho. Para ele, tudo ali era lixo velho. Ele não entendia o peso do ar, a tristeza impregnada na madeira. Ele só via uma oportunidade de negócio, ou, na falta disso, uma boa história de fantasma para rir com outros céticos. Claro, a primeira coisa que chamou sua atenção na sala foi a cadeira. Enquanto eu e meus outros amigos ouvíamos Dona Zilda, Beto se aproximou dela. Ele passou a mão no jacarandá polido, assobiando. Nossa, cara, isso aqui é jacarandá maciço. Sabe quanto vale uma antiguidade dessas lá na capital? Ele riu, um som alto e seco que pareceu errado naquele lugar. A tal da cadeira assombrada? Que besteira! É só um pedaço de madeira velha. Quer ver? Ele olhou para Dona Zilda com um claro deboche, um sorriso arrogante no rosto, pronto para quebrar a única regra do lugar. Dona Zilda ficou pálida. Ela só balançou a cabeça negando. Menino, não faz isso. Não senta aí. Não perturba o que tá quieto. A voz dela era quase um sussurro, mas carregada de pânico. Eu tentei intervir também. Beto, por favor, cara. Deixa o troço aí, é sério. A gente não mexe nisso. Mas ele já estava rindo. Ah, qual é? Vocês acreditam mesmo nessa baboseira? Não ofenda a dona dela. Ele imitou a voz da caseira. É só uma cadeira. E antes que pudéssemos impedi-lo, ele se virou e se jogou com força na cadeira de ninar, rindo alto do nosso medo. O som do corpo do Beto batendo contra a madeira antiga foi seco, quase uma violência. Dona Zilda deu um passo para trás, levando as mãos à boca, e eu senti meu estômago gelar. Foi um ato de puro deboche. Ele se jogou ali não só para sentar, mas para provar um ponto, para humilhar a crença daquela gente simples. Ele se ajeitou no assento, abrindo os braços como um rei num trono improvisado, e começou a se balançar com força, impulsionando o corpo para frente e para trás, com as pernas. O assoalho de madeira parecia reclamar sob o movimento brusco, e a poeira antiga subiu do chão ao redor da cadeira. Viu só? Ele gritou rindo. A voz dele ecoou na sala de pé direito alto de um jeito feio, quebrando o silêncio pesado do casarão. Não aconteceu nada. É só uma cadeira velha rangendo. Vocês estão com medo de quê? Da vovozinha fantasma? Ele olhava diretamente para Dona Zilda, que tremia visivelmente. Os olhos fixos não nele, mas na própria cadeira, como se esperasse uma resposta da madeira. Eu estava paralisado, dividido entre a raiva da arrogância dele e um medo primitivo que começava a subir pela minha espinha. Beto, sai daí, cara. Já deu.
Eu disse, mas minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Foi então que o som mudou. O ranger seco da madeira velha no assoalho, o nhec-nhec que todos conhecemos, começou a falhar. O som foi ficando mais longo, mais arrastado, como se a madeira estivesse molhada por dentro. Em segundos, não era mais um ranger, era um gemido. Um som baixo, gutural, que parecia vir não da cadeira, mas de dentro dela, como se alguém estivesse sendo espremido. Era um lamento humano, doloroso, um choro sem ar que acompanhava o ritmo do balanço. Beto continuou balançando, mas seu sorriso começou a vacilar, pois ele também ouviu. No exato instante em que o gemido começou, um vento gelado atravessou a sala. Eu digo, atravessou, porque não foi uma brisa. Foi uma rajada sólida, que veio da direção da janela fechada para onde a cadeira estava virada. As cortinas pesadas, que não se mexiam há anos, estufaram para dentro. O frio foi imediato e cortante. Um frio de inverno, embora estivéssemos numa noite quente de verão. Eu senti os pelos dos meus braços se arrepiarem e vi meu outro amigo, que estava quieto num canto, abraçar o próprio corpo. Um vento que não tinha de onde vir, gelado como o ar de uma tumba recém-aberta. O vento pareceu trazer uma energia estranha. O candeeiro antigo sobre a mesa de canto que Dona Zilda mantinha aceso por costume, apagou-se com um puff, como se alguém tivesse soprado a chama. A fumaça subiu reta, densa, e então as luzes elétricas da sala, as lâmpadas amareladas no lustre central, começaram a piscar. Elas não piscaram como num curto-circuito. Elas diminuíram de intensidade, quase se apagando, e voltaram com força, num ritmo lento, pulsante, como se acompanhassem uma respiração difícil. A sala mergulhou numa sequência de luz e sombra, e a cadeira não parava de gemer. Junto com o frio e o gemido, veio o cheiro. O odor de mofo, que já era presente, se intensificou de uma forma absurda. Era como se tivéssemos enfiado a cabeça num porão inundado. Um cheiro de terra molhada e podridão. Mas misturado a ele, surgiu algo novo, algo muito pior. Um cheiro químico, de remédio antigo, de éter e cânfora. E por baixo de tudo, um odor metálico e adocicado. Um cheiro de doença, de um corpo que está falhando por dentro. Era o cheiro de um quarto de doente, de alguém que está morrendo devagar. O cheiro da tristeza da minha bisavó. Beto parou de rir. Ele parou de se balançar. Seus pés se firmaram no chão com força, interrompendo o movimento. Ele estava pálido, os olhos arregalados, olhando para a penumbra da sala que piscava. O sorriso tinha desaparecido, substituído por uma expressão de confusão e um medo que ele tentava desesperadamente esconder. O gemido da cadeira parou no instante em que ele parou de se mover. O silêncio que caiu na sala foi 1000 vezes mais pesado do que antes. As luzes voltaram ao normal. O cheiro diminuiu, mas o frio permaneceu. Ninguém disse uma palavra por longos segundos. Ele se levantou da cadeira, mas não se levantou rindo, como quem venceu o desafio. Ele se levantou de um salto, rápido demais, como se o assento de jacarandá tivesse queimado sua pele. Ele deu 2 passos para trás, tropeçando nos próprios pés. Que troço é esse? Queda de energia? Ele tentou disfarçar, a voz saindo falhada. Ele limpou as mãos na calça, jeans como se quisesse limpar o toque da madeira. Essa casa tá caindo aos pedaços mesmo. Vamos beber lá fora. Ele não olhou para a cadeira de novo. Ele apenas saiu da sala, quase correndo, fingindo uma normalidade que ninguém ali engoliu. Dona Zilda apenas fechou os olhos e começou a rezar baixinho, os lábios se movendo rápido. Eu fiquei ali, olhando para a cadeira vazia. O estrago estava feito. A arrogância dele tinha despertado alguma coisa. Tinha ofendido a dona dela, como a velha. Caseira avisou. Eu senti um nó no estômago. Um pressentimento horrível de que aquilo não tinha sido o fim. Tinha sido o começo. O ar na sala continuava frio, e o cheiro de remédio ainda estava fraco no ar. O casarão inteiro parecia ter prendido a respiração. E agora, estava observando o homem que a desafiou. Naquela noite, ninguém dormiu direito. O silêncio da casa era opressor. De madrugada, eu levantei para beber água na cozinha. A casa estava mergulhada no escuro,
apenas com a luz da lua entrando pelas frestas das janelas. Quando passei pelo corredor que dava para a sala principal, eu parei. Eu ouvi. O som vinha da sala escura. Um nheque-nheque lento, ritmado, constante. A cadeira estava balançando, sozinha, num ritmo lento e constante, como o de uma velha senhora embalando uma dor sem fim. Eu não tive coragem de olhar. Voltei para o quarto e tranquei a porta. A manhã seguinte amanheceu pesada, cinzenta. O ar dentro do casarão parecia ainda mais denso. E o silêncio no café da manhã era constrangedor. Beto tentava agir normalmente, fazendo piadas sobre a qualidade do café e o isolamento total do lugar. Mas sua voz soava forçada. Ele estava pálido, com olheiras fundas, como se não tivesse pregado o olho. Ninguém teve coragem de mencionar o que aconteceu na sala na noite anterior. Foi um pacto silencioso, uma tentativa inútil de fingir que o vento gelado, o cheiro e o gemido da cadeira foram apenas uma falha de energia e uma alucinação coletiva. Eu fui o primeiro a notar a persistência do som. Enquanto eu estava na cozinha, tentando organizar os mantimentos, eu ouvia um nheque-nheque baixo, quase no limite da audição. O ranger da cadeira. Eu parei, prendi a respiração. O som parou. Achei que era o vento, a madeira da casa se acomodando. Mas aconteceu de novo. Horas depois, quando eu estava no andar de cima. Um balanço lento, ritmado, vindo da sala principal lá embaixo. Não havia vento. As janelas estavam fechadas. Era ela. A cadeira estava se movendo. E ela queria que a gente soubesse disso. Até os bichos sentiram. Dona Zilda tem 2 cachorros vira-latas, magros e ariscos, que sempre a seguem por toda a propriedade. Naquela manhã, eles se recusaram a entrar na casa. Ficaram na varanda, ganindo baixo, com o rabo entre as pernas. Mais tarde, eu os vi no jardim. Os 2 estavam parados, olhando fixamente para a janela da sala principal, aquela para onde a cadeira ficava virada. Eles começaram a latir, não um latido de alerta, mas um latido de pavor, recuando a cada latido, como se vissem algo se mover lá dentro. Beto começou a reclamar do cheiro. Ele dizia que o casarão estava infestado de mofo tóxico, que aquilo estava afetando a cabeça dele, dando dor de cabeça e náusea. Ele já não era mais o cético debochado. Ele se tornou um homem irritado, impaciente. Ele andava pela casa cheirando os cantos, procurando a fonte do cheiro podre, que, segundo ele, ia e vinha. Ele estava tentando desesperadamente encontrar uma explicação racional, lógica, para o ar pesado e o odor de remédio antigo que teimava em flutuar pelos cômodos, mas que só ele parecia sentir com tanta intensidade. O cheiro, aliás, se tornou um personagem na casa. Aquele odor de cânfora e doença, o cheiro de um quarto fechado onde alguém sofreu por muito tempo, começou a me seguir. Eu o sentia quando abria o armário de roupas no meu quarto. Sentia quando ia ao banheiro. Era um cheiro fantasma, que aparecia forte por um segundo e sumia no seguinte. Mas ele parecia se concentrar perto do quarto de hóspedes onde Beto estava dormindo. Era como se a memória da minha bisavó doente estivesse sendo lentamente derramada naquele cômodo, impregnando as paredes e o colchão onde meu amigo tentava dormir. As coisas começaram a se mover. Coisas pequenas, sutis. Eu fechei a porta do meu quarto quando fui tomar banho. Quando saí, ela estava entreaberta. Apenas uma fresta, o suficiente para me observar. A porta pesada da sala principal, que dava para a varanda, começou a ranger sozinha durante a tarde. Um ranger longo, como se alguém a estivesse abrindo muito devagar, milímetro por milímetro, e depois a fechasse com o mesmo cuidado. Não havia corrente de ar. Era a casa, se espreguiçando, testando suas juntas, nos lembrando que ela estava viva e atenta. Beto começou a beber bem mais cedo do que o habitual. O cinismo dele foi substituído por um nervosismo elétrico. Ele ficava obcecado em manter todas as luzes da casa acesas, mesmo com o sol forte entrando pelas janelas. "Não gosto dessa penumbra, cara. Parece coisa de filme de terror", ele dizia, tentando rir, mas seus olhos corriam para os cantos escuros. Ele reclamava constantemente que casa era fria demais, mesmo estando um calor abafado lá fora. Ele usava um casaco dentro de casa, tremendo levemente,
como se o frio que sentiu na noite anterior tivesse entrado nele e se recusasse a sair. Foi quando eu comecei a ver os vultos. Não eram fantasmas claros, eram apenas movimentos. Uma sombra que passava rápido no corredor, pelo canto do olho. Uma sensação de que alguém tinha acabado de sair do cômodo assim que eu entrava. Eu culpava o cansaço, a sugestão, as histórias da Dona Zilda. Mas os vultos pareciam sempre se mover na mesma direção, em direção à sala principal. Era como se todas as sombras da casa tivessem uma atração magnética pela cadeira de ninar, como mariposas atraídas por uma luz escura. Na segunda noite, o som mudou. Não era mais o ranger da cadeira. Eu estava no meu quarto, tentando ler, quando ouvi. Era um choro feminino, baixo, abafado, vindo do andar de baixo, da direção da sala. Era o som de uma tristeza absoluta, um lamento sem esperança. Não era alto, era quase um sussurro, mas cortava o silêncio da noite de uma forma que me fez largar o livro e sentir meu sangue gelar. Era o choro de alguém que tinha perdido tudo. Era o choro da minha bisavó. A casa estava revivendo a dor dela. De repente, ouvi um grito do quarto ao lado. "Você tá ouvindo?" "Isso!" Era Beto. Ele saiu no corredor, os olhos arregalados. "Parece uma mulher chorando, cara. Que porra é essa?" O outro amigo que estava conosco, que tentava se manter neutro, disse que era o vento na mata, ou talvez uma coruja. Mas Beto não se convenceu. Não era vento, caralho. Era um choro. Vinha lá de baixo. Ele estava visivelmente apavorado. O som, que ele também ouviu, tinha quebrado a última barreira de sua negação. Ele correu escada abaixo, acendendo todas as luzes, mas a sala estava vazia e silenciosa. No dia seguinte, encontramos Dona Zilda num estado de agitação quieta. Ela não quis preparar o café dentro da casa principal. O fez na cozinha externa, perto do seu quartinho. Eu a vi, da janela, andando pelo perímetro da casa, borrifando algo nas soleiras das portas e janelas. Era água benta, de um vidro pequeno que ela tirou do bolso do avental. Ela rezava baixinho, um rosário puído nas mãos. Quando perguntei se estava tudo bem, ela só me olhou com aqueles olhos fundos. "Ah, Dona tá acordada, doutor. E tá muito magoada. Vocês não deviam dormir mais aqui." Beto parou de falar. O homem barulhento e arrogante da cidade tinha desaparecido. Ele passou a maior parte do dia sentado na varanda, numa cadeira de vime, de costas para a porta da sala principal. Ele ficava olhando fixamente para a mata, fumando um cigarro atrás do outro, pulando a cada som que vinha de dentro da casa. Ele se isolou de nós, perdido em seu próprio terror crescente. Ele não queria mais avaliar a propriedade. Ele só parecia estar contando os minutos para ir embora, mas estava paralisado demais para tomar a iniciativa. Eu comecei a sentir fisicamente a presença. Era uma pressão no ar, uma mudança na temperatura, a sensação inconfundível de que alguém estava parado logo atrás de mim. Eu me virava rápido, o coração na boca, mas o corredor estava sempre vazio. Acontecia com mais frequência quando eu passava pela porta da sala. Era como se alguém estivesse ali, na soleira, me observando. Passar. Não era uma presença agressiva ainda. Era uma presença curiosa e profundamente triste. E eu sabia, com uma certeza que vinha do estômago, que era ela, a bisavó. O estopim aconteceu no final da tarde. Eu e Beto estávamos na cozinha, em silêncio, quando ouvimos um som alto vindo da sala. Craque. Não foi um ranger, foi um estalo violento, como se um osso grande tivesse se partido. Um som de madeira se quebrando sob pressão extrema. Nós dois corremos para lá. Paramos na porta, estarrecidos. A cadeira de ninar, que sempre esteve virada para a janela, para a imata, agora estava virada para o corredor. Ela estava de frente para nós, como se nos esperasse. E parecia maior, mais escura, dominando o ambiente. Beto ficou branco como cera. "Quem mexeu nessa porra?" Ele sussurrou, a voz tremendo. Ele olhou para mim, depois para o outro amigo, com os olhos injetados. "Foi você? Foi brincadeira de vocês?" Ele estava desesperado por uma explicação. Quando negamos, ele começou a gritar. Ele gritou que a casa era maluca, que o assoalho devia estar cedendo, que a estrutura estava torta, e fez a cadeira girar.
Ele estava se agarrando a qualquer explicação, por mais impossível que fosse, para não admitir o que estava bem na nossa frente. A cadeira tinha se movido sozinha. Naquela noite, o terror se tornou insuportável. Nós tentamos dormir, mas o clima era de velório. No meio da noite, ouvi um barulho de engasgo e tosse vindo do quarto de Beto. Ele saiu tropeçando no corredor, com a mão na garganta. "Eu não consigo respirar lá dentro", ele ofegava. Corri para o quarto dele. O ar estava parado, mas o cheiro era insuportável. O odor de remédio antigo, de cânfora e de doença era tão forte que meus olhos lacrimejaram. Era como se um frasco daquela podridão tivesse sido quebrado ali dentro. O cheiro da morte estava impregnado no travesseiro dele. Eu olhei para Beto. Ele estava encostado na parede do corredor, suando frio, tremendo da cabeça aos pés. O rosto dele não era mais de irritação ou medo. Era de puro pavor. Ele não era mais o cético arrogante que tinha chegado ali há 2 dias. Ele parecia um animal encurralado, acuado por um predador que ele não podia ver, mas que o estava sufocando lentamente. Naquele momento, eu entendi o aviso de Dona Zilda. A cadeira não o matou quando ele sentou. Ela o escolheu. Ela o marcou. E agora, a casa estava cobrando e dívida da ofensa, e o cheiro era apenas o começo. A manhã seguinte não foi cinzenta. Foi silenciosa. Um silêncio. Mortal. Absoluto. Como se a própria casa tivesse finalmente parado de respirar. Não havia vento. Não havia o ranger do assoalho. Nem mesmo o coachar dos sapos lá fora. Acordei com essa ausência de som. E ela era mais apavorante do que qualquer choro. O nosso outro amigo já estava de pé, na cozinha, pálido. Beto não tinha descido. O quarto dele, onde o cheiro de morte era insuportável na noite anterior, estava com a porta aberta. E estava vazio. A cama estava intacta, os lençóis esticados, provando que ele não voltou para lá. "Beto! Ô Beto!" Meu amigo gritou, a voz ecoando pela casa vazia. Nenhum pio de resposta. Começamos a procurar. Olhamos no banheiro, nos outros quartos empoeirados do andar de cima, na varanda. Nada. Meu estômago estava revirado. Eu sabia, com uma certeza fria, que ele não tinha ido embora. Ele não teria saído a pé no meio da noite naquela mata escura. Dona Zilda estava na cozinha externa, de costas para nós, rezando diante de uma vela. Ela nem se virou, quando chamamos por ela. Ela já sabia. O pânico começou a subir pela minha garganta. Um gosto azedo de medo. Meus pés pareciam ter vontade própria, me levando inevitavelmente para a sala principal. O corredor parecia mais longo, mais escuro. A porta da sala, que tínhamos deixado escancarada na noite anterior depois da cadeira ter se virado, agora estava fechada. Não apenas encostada, mas fechada. E debaixo da fresta da porta vazava uma névoa fina, quase imperceptível, junto com o cheiro. O odor, de cânfora, mofo e doença, estava tão concentrado que parecia uma parede física. Era um cheiro de velório antigo, de um corpo que esperou demais para ser enterrado. Eu parei diante da porta. Meu amigo ficou para trás, no início do corredor, com medo. Eu engoli em seco, o coração batendo tão forte que doía no peito. Estendi a mão. A maçaneta de latão estava gelada, úmida. Eu a girei devagar. A porta se abriu com um ranger longo e triste. A luz fraca da manhã entrava pela janela empoeirada, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. E lá estava ele, Beto. Ele estava sentado na cadeira de ninar. A cadeira estava parada, imóvel, e agora estava virada de volta para a janela, de costas para a porta, como a encontramos no primeiro dia. "Beto!" Eu chamei. A voz um fiapo. Ele não se moveu. O silêncio na sala era total. Eu entrei no cômodo. O cheiro era tão forte que meus olhos arderam. Dei a volta lentamente, o assoalho rangendo sob meus pés. Eu precisava ver o rosto dele. E então eu vi. Ele estava ali. Seus olhos estavam abertos, fixos na mata lá fora, mas estavam opacos, cobertos por uma película leitosa, como os de um peixe morto. Não havia reconhecimento ali. E o rosto? Meu Deus! O rosto! Não era o Beto. Era um velho. Um estranho. Eu tropecei para trás, batendo numa mesinha lateral, e quase caí. Eu não conseguia processar. O homem na cadeira tinha o cabelo ralo, comprido até os ombros.
e era de um branco sujo, amarelado. O Beto tinha o cabelo castanho, curto, quase raspado. O homem na cadeira tinha o rosto sulcado de rugas fundas, uma rede de linhas que denunciavam décadas de sofrimento. A pele do pescoço pendia em dobras. Era a mesma camiseta que Beto usava na noite anterior, mas agora ela estava larga, folgada num corpo mirrado, encolhido. Olhei para as mãos dele. As mãos que agarrando os braços de jacarandá. As mãos do Beto eram fortes, de quem fazia academia. As mãos na cadeira eram ossudas, com as veias saltadas e escuras, cobertas de manchas. Cenes. A pele era fina, quase transparente, como papel de seda colado sobre os ossos. E as unhas? As unhas dele estavam longas, amareladas e curvas, como garras, crescendo para dentro. Como se ele estivesse sentado ali, morrendo lentamente, por 50 anos, sem que ninguém visse. Foi quando eu vi a expressão. Abaixo dos olhos vidrados, 2 trilhas secas cortavam a poeira e a pele enrugada do rosto. Lágrimas. Lágrimas secas. Ele tinha morrido chorando. Mas não era um choro de dor física. Era a expressão de uma tristeza absoluta, de um desespero sem fim. A mesma tristeza que a lenda dizia ter matado minha bisavó. Ele não foi assassinado. Ele foi drenado. A cadeira, a casa, tinha sugado dele décadas de vida, noite adentro, forçando-o a viver toda a dor que ele desrespeitou. Tudo de uma vez. Eu não sei se gritei. Acho que soltei um som que não era humano. Meu outro amigo, ouvindo o barulho, correu para a porta. Ele viu a cena. Ele viu o velho de cabelos brancos usando as roupas do nosso amigo. O som que ele fez foi curto, um engasgo, e ele se virou e vomitou ali mesmo no corredor, uma convulsão violenta. Dona Zilda apareceu atrás dele, finalmente. Ela parou na porta, olhou para o corpo na cadeira e apenas fechou os olhos. Tá feito, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado dela. Ele foi tomado. A dona levou ele. Levou a vida toda dele. Levamos horas para conseguir sinal e chamar a polícia. Quando eles chegaram, junto com uma ambulância da cidadezinha vizinha, a cena era surreal. Policiais rudes, acostumados com briga de facão, pararam na porta da sala e ficaram pálidos. Eles olhavam para o documento de identidade do Beto, um homem saudável de 30 anos, e olhavam para o cadáver centenário sentado na cadeira. Eles não conseguiam entender. O corpo não tinha um único ferimento, um arranhão, nenhum sinal de luta. Apenas velhice. Uma velhice impossível. O médico legista, um senhor que parecia já ter visto de tudo, ficou mais de 20 minutos, olhando o corpo, sem tocar. Ele balançava a cabeça incrédulo. Eu não sei o que diabos é isso, ele disse para o policial. Parece progeria, mas fulminante, como se o corpo dele tivesse vivido 60 anos em 6 horas. Eles registraram a morte como causa inexplicável, talvez um surto médico fulminante ou uma síndrome de envelhecimento acelerado não catalogada. Mas eu vi o jeito que eles olhavam para a cadeira. Eles cobriram o corpo com um lençol ali mesmo, sentado. Ninguém teve coragem de tentar tirá-lo de lá. O corpo do Beto, ou o que restou dele, foi retirado da casa com uma dificuldade bizarra. Tiveram que quebrar os braços da cadeira de jacarandá, pois a força cadavérica com que ele agarrava a madeira era sobrenatural. Os homens que o carregaram saíram da casa pálidos, reclamando do frio e do cheiro, dizendo que o corpo parecia pesar 1 tonelada. Eu e meu outro amigo não esperamos. Juntamos nossas coisas em 5 minutos, jogamos as malas no carro e saímos dali cantando. Pneu, levantando a poeira daquela estrada de terra. Não olhamos para trás. O silêncio dentro do carro era tão pesado quanto o ar daquele casarão. Eu nunca mais voltei. Abandonei a casa naquele mesmo dia. A decisão de vender ou reformar morreu junto com o Beto. Eu liguei para um advogado na cidade, passei uma procuração para doar as terras para uma reserva ambiental, qualquer coisa, desde que eu nunca mais tivesse que assinar um documento com aquele endereço. A casa ficou fechada, trancada, com a mobília toda dentro, coberta de poeira e daquele cheiro de tristeza. A cadeira de ninar ficou lá, na sala principal, agora com os braços partidos, mas ainda dona absoluta daquele lugar. Ela venceu. Dona Zilda foi embora no mesmo dia.
Ela não esperou nem a polícia sair. Juntou seus poucos pertences num saco de estopa, soltou as galinhas no terreiro e foi a pé para a vila, morar com uma sobrinha. Ela se recusa a falar sobre o assunto. Quando alguém da região, mais corajoso, tenta perguntar o que aconteceu naquela noite, ela apenas benze a pessoa e diz: tem coisa que não é pra gente cavococar. O respeito é a única reza que protege. Ela nunca mais chegou perto da porteira da fazenda, nem para buscar uma fruta no pomar antigo que ela tanto gostava. A história, claro, se espalhou pela região, mas ninguém conta direito. A versão oficial, do laudo médico, de morte súbita por causas desconhecidas, ninguém engoliu. O causo que corre nas vendas e nas festas de igreja é que um rapaz da cidade desrespeitou o espírito da sinhá que morreu de tristeza, e ela o envelheceu até a morte. A polícia fechou o inquérito rápido demais, ansiosos para esquecer o caso que ninguém conseguia explicar racionalmente. O casarão virou, oficialmente, um lugar amaldiçoado, mais uma daquelas histórias de terror do interior que ninguém consegue explicar. Hoje, a propriedade é vista com um misto de temor e um respeito quase religioso. O mato tomou conta. A cerca caiu, a varanda está cedendo, e as janelas são buracos negros sem vidro. A natureza está engolindo a casa, como a mata sempre quis fazer. Mas ninguém ousa entrar. Caçadores dão a volta, tropeiros mudam a rota. Dizem que os animais evitam beber a água do riacho que passa por ali. O lugar se tornou um monumento ao medo. Um lembrete físico de que o folclore, às vezes, é só a forma antiga de chamar um fato que a gente não entende. E o vestígio persiste. A casa está em ruínas. O teto já deve ter desabado em boa parte. Mas a cadeira continua lá. Pessoas que passam na estrada de terra tarde da noite, principalmente em noites de lua cheia, juram que ouvem. Eles param o carro, desligam o motor e escutam no silêncio da mata. Vindo das ruínas do casarão, o som. Um nhec-nhec lento, ritmado, constante. E às vezes, misturado ao ranger da madeira, um gemido baixo, um choro feminino de partir o coração. A dona continua lá, embalando sua dor eterna, agora com mais uma história triste para guardar. Eu me mudei daquela região, mas o evento marcou minha vida para sempre. Eu era um homem de lógica, de números. Hoje, eu acendo vela para os santos e rezo antes de dormir. Eu não consigo mais ficar em silêncio absoluto, porque no silêncio, eu começo a ouvir o ranger. Eu sinto o cheiro de cânfora e mofo nos lugares mais inesperados. Eu herdei mais do que uma casa. Eu herdei uma testemunha. Eu vi o que acontece quando a arrogância moderna encontra a dor antiga. E eu carrego esse peso, o peso daquele corpo envelhecido, todos os dias. A lição que ficou, e que Dona Zilda tentou nos ensinar, é que o interior guarda suas memórias de um jeito diferente. A dor não evapora com o tempo. Ela impregna a madeira, o solo, as paredes. O passado não está morto. Ele nem é passado. Ele só está adormecido. Desrespeitar a história de um lugar, zombar da dor que ele carrega, é como cutucar uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Você pode acabar sendo forçado a reviver essa dor, toda ela, de uma só vez, e pagar com a única coisa que você tem: seu tempo, sua vida. Eu nunca contei isso para a polícia, nem para a família do Beto. Eles não entenderiam. Mas eu conto para quem quer ouvir, como estou contando agora. Porque a gente esquece que o respeito não serve só para os vivos. Fica o aviso para quem não acredita. Tem coisas na nossa terra, coisas muito antigas, que é melhor não desafiar, para não virar mais um caos sem explicação, mais uma voz guardada na memória triste de um casarão abandonado.